Um assunto que gerou muita polêmica na igreja primitiva foi o assunto da justificação pela fé. Paulo veio aparentemente trazendo novas ideias, aparentemente trazendo ideias que entravam em contradição com o Velho Testamento, e assim houve muita divergência, muita discussão, até entre Paulo e Pedro, por exemplo, né, no meio dos apóstolos. Então, essa dúvida parece que ela vem até os fins dos tempos, passa pela reforma e chega até hoje, né? Nós somos salvos pela lei, somos salvos pela graça, e esse assunto é muito discutido. Hoje, devido a todo o esclarecimento que foi feito por vários homens de Deus, nós não deveríamos ter esse conflito, né? Agora, tudo que nós temos dúvida, especialmente naquilo que diz respeito ao cristianismo prático, nós temos que olhar para a vida de Cristo. Quando um tema bíblico, um texto bíblico é colocado em dúvida, nós temos que olhar então para Cristo, ver como é que era esse texto na vida dele, né? Como que acontecia isso aí na vida dele, né? Por exemplo, eu creio, porque a Bíblia diz isso claramente, que nós devemos observar o dia de sábado. A Bíblia é clara sobre isso. A maioria das denominações cristãs dizem que isso não é verdade, que nós temos que guardar o domingo, né? Só que aí, quem que está certo? O Mário que está falando aqui, ou os outros das outras denominações em peso, na maioria dizendo que não, inclusive o Papa, né? O dia de domingo é o dia do Senhor, né? Então, tá bom, que dia que Jesus ia à igreja, né? É o fim da polêmica. Qual é o dia? Lucas 4,16 é a resposta. Que dia que ele ia buscar a Deus? No sábado ou no domingo? Né? Então, eu acho que isso é o fim da polêmica. Entendeu? Então, aqui nós ficamos num ponto o seguinte: a graça nos salva. É óbvio, é claro, está escrito na palavra. Porém, muitos pregam hoje a graça barata, aquela graça que não exige absolutamente nada de você, que você pode viver de qualquer jeito porque você está debaixo da graça. É uma coisa incrível, né? Mas muitos acreditam nessa teoria. Engraçado é que quando a Igreja Católica criou a indulgência, sendo que você comprava a sua salvação através de um documento que você pegava em suas mãos, né? Era tipo um certificado, você comprava e estava salvo, e a partir dali você podia viver de qualquer jeito, né? Lutero chegou a pegar pessoas, membros da igreja dele, bêbado na rua, caído, e Lutero falou: o que você fez? Você está bêbado de novo? E aí a pessoa tirava a indulgência do bolso e falava: olha aqui, ó, olha o que eu comprei. Então, querendo dizer assim, agora tanto faz, bebeu ou não bebeu, já estou salvo. Então, isso aí é a graça barata, né? As pessoas falam assim: nós não somos salvos pelas obras, né? Então, isso quer dizer que não precisa de fazer obras. As obras são desnecessárias, né? É o que eles acreditam. E, infelizmente, isso já está mostrando perdição e não salvação. Esse assunto precisa ser entendido de maneira clara, não é difícil, basta sermos sinceros e termos a mente aberta também para entender o que Deus está falando, né? Qual é a lição que Deus quer passar através disso? Vamos falar um pouquinho sobre as obras aqui, né? Quando Deus salvou Noé, foi pela graça. Noé não sabia que havia um dilúvio. Então Deus fala para ele: olha, eu vou te salvar, você, a tua família e qualquer um que entrar na arca, mas vocês vão construir a arca. Sabe que a arca
ela não ia aguentar o dilúvio, não. A graça de Deus estava ali, mas precisou ser construída pelo homem, para que o homem participasse, para que o homem desenvolvesse uma confiança em Deus, para que o homem fosse educado nos caminhos de Deus. Veja, você tem uma criança e você fala, não, ela está na graça, eu não preciso ensinar a obediência a ela. Faz sentido? Uma pessoa que tem um cérebro, faz sentido? Então, não, eu não vou educar essa criança, ela não vai para a escola, ela está na graça. Não, não é assim. Você educa teu filho, você coloca ele numa escola para ele aprender as coisas. Deus faz o mesmo com a gente. Ah, Cristo me salvou, então eu não dependo de obras. Espera aí, para desenvolver o seu caráter, você precisa de obras, sim. Precisa. Ah, então eu sou salvo pelas obras? É isso que eu estou falando? Nós somos salvos pelas obras? Não. Eu só estou dizendo assim, nós temos que ter obras em nossa vida, porque elas servem para o nosso desenvolvimento, o desenvolvimento do nosso caráter, o desenvolvimento da nossa mente, entre outras coisas. Agora, deixando mais claro ainda, quando na Bíblia a obediência foi sinônimo de maldição? Quando na Bíblia a obediência desagradou a Deus? Eu queria que alguém me mostrasse na Bíblia. Deus exige obediência mesmo para aqueles que estão na graça? Mas com certeza. Paulo, que pregou a graça mais do que qualquer outra pessoa, era obediente a Deus ou ele era desobediente a Deus? Paulo era ocioso ou ele teve uma vida cheia de obras? Está entendendo? Então, o aperfeiçoamento do caráter, ele exige obras. Ok? Muitas pessoas falam as coisas assim, como que eu diria, de impulso, né? Sem pensar, mas se você olhar em Hebreus, fala que Jesus foi aperfeiçoado. Aí aquele apressado, né? O ignorante já manda uma pedra em você, dizendo, foi aperfeiçoado? Então, como ele não era perfeito? Ah, olha o que está falando, olha a besteira, vai estudar a Bíblia. Não, calma. Respira. Pensa. Ouça o que a outra pessoa está te falando. Ouça, no caso, o que eu estou falando. Veja, Jesus, ele morreu por nós, ele é o Cordeiro Imaculado de Deus, etc. Mas se Jesus fosse chamado para morrer por nós na cruz, quando ele tinha 10 anos de idade, ele não estava pronto. Ele não tinha maturidade. Em Lucas diz que Jesus cresceu em graça e em estatura para com Deus e os homens. Jesus cresceu em graça. Então ele desenvolveu, ele foi aperfeiçoado, quer dizer, ele foi, no original, ele foi amadurecido. Ele teve que amadurecer como um homem, que ele foi homem, ele não foi Deus, ele veio como homem, mostrar o que o homem pode fazer. Essa é uma verdade que Satanás se revolta. Jesus veio mostrar o que o homem pode fazer. Jesus veio mostrar que o homem pode ser obediente a Deus. Jesus veio mostrar que o homem pode ser fiel a Deus. Jesus veio mostrar que o homem pode viver uma vida santa pela graça de Deus, pelo poder de Deus, como ele dependia do Pai o tempo todo. Ele deixou bem claro. Eu de mim mesmo não faço nada. Ele deixou bem claro. E ele dependia do Pai para fazer o que ele fazia. E aí em João 15, 5, Jesus fala, sem mim nada podeis fazer. Então temos que fazer. Nós temos que fazer. Fazer o quê? Fazer a vontade de Deus. Andar como ele andou. Tudo isso é bíblico. Andar como ele andou. Esse desenvolvimento vem, por exemplo, na escada de Pedro, né? Adicionar a isso a fé, o amor, a caridade, etc. Né? Vem falando várias coisas sobre isso. Paulo fala da importância dos frutos do Espírito. Essas coisas, elas são trabalhadas. Os frutos do Espírito são dados a nós como sementes.
Nós temos que cultivar para que eles se desenvolvam, eles cresçam, eles se aperfeiçoem. Então, existe sempre um processo. Existe um processo que a graça de Deus, ela vem para facilitar, ela não vem para substituir. Encerrando esse vídeo, que poderia ficar muito longo, eu vou dizer, a graça de Deus não é um substituto para os nossos esforços. Ouça bem o que eu estou falando. A graça de Cristo não é um substituto para os nossos esforços. A graça de Cristo não é um substituto para a nossa obediência. Ela não veio trazer a possibilidade da desobediência. A graça de Cristo não veio para nós. Paulo, vendo que a igreja confundia esse assunto, ele falou assim, ué, por acaso Cristo é ministro do pecado? Ainda falou assim, então, pecaremos, né, para que a graça abunde em nós, né? Ele fala, a graça, ela superabunda o pecado, ela, tipo assim, ela ultrapassa o pecado em poder, em eficácia. Aí ele fala, se você pecar, aí vem mais graça de Deus ali para te curar. Então ele fala, então vamos pecar para que a graça venha, né? Para que possamos ter mais graça? De forma alguma. Né? Ele fala, de forma alguma. Ok? Então, a salvação que Deus oferece ao ser humano, ela sempre foi a mesma, desde o Velho Testamento até o fim dos tempos. O homem que deturpa e distorce, de qualquer forma, nós vamos encerrar esse vídeo com esse pensamento. A obediência é de Deus ou não é de Deus? A obediência agrada a Satanás ou desagrada a Satanás? Quando Satanás vê você falando, não, eu estou na graça, e você desobedece aos mandamentos de Deus, Satanás fica feliz ou ele fica triste, né? Porque ele quer interferir na sua vida, sim. E não se esqueça, a questão de obedecer a Deus ou não é opcional. Ah, se eu obedecer, estou salvo, e se eu desobedecer, estou salvo. Não, Deus não joga nas trevas e na luz, meu amigo. Deus não participa das trevas e da luz. Ele é luz. Deus não é um Deus de tanto faz, ok? Então, é um Deus que exige, sim, ele exige obediência de nós, ok? E esse assunto não é um assunto religioso. Eu já falei, a lei de Deus não é uma lei religiosa, é uma lei para a vida. Nós temos problema cada dia pior no Brasil de roubo, nós temos políticos roubando, estamos numa semana terrível aí de investigação, mais políticos envolvidos em roubos de alta quantidade de dinheiro, e está nos 10 mandamentos, né? A questão do roubo. Então, não é uma lei religiosa, é uma lei de vida, um princípio. Agora, pode os políticos chegar e falar, não, é verdade que eu furtei o dinheiro, mas nós estamos vivendo na graça. Vale ele dizer isso? Então, não faça o mesmo. Peça a Deus poder, viva uma vida de obediência, viva uma vida na graça de Deus, quando você, especialmente quando você cair, a graça de Deus está ali para te curar, para te erguer, mas a graça não substitui a tua obediência, a tua fidelidade. Pense nisso. Deixe seu like no nosso vídeo, por favor. Nós precisamos do teu apoio para que esse canal cresça. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Te convido a assistir outros vídeos que nós temos aqui de assuntos importantíssimos sobre a vida espiritual. E ore por nós. Precisamos muito da oração de vocês. Em nome de Jesus. Amém.